Gente, como vai? Tudo bem? Bom dia para quem está de dia, boa tarde para quem está à tarde, boa noite para quem está à noite. Nós estamos aqui numa nova experiência que vai ser super bacana. E eu quero, em primeiro lugar, agradecer a minha querida amiga, professora, enfim, Márcia Tiburi, por ter aceito essa experiência que nós estamos fazendo aqui. Márcia, muito obrigada, porque você disse logo sim, e depois nós pensamos, como vamos fazer? Bom, aí a gente resolve o problema, mas assim, eu fico muito feliz, porque nós nos conhecemos com os atos políticos, uma atividade política, mas o que nos aproximou mais foi a questão da surdez, né, e pela Maria Luísa, que é uma pessoa querida, né, que eu também me tornei amiga, que a gente conversa de vez em quando. Então, isso nos deu uma proximidade muito grande. Muito obrigada, Márcia, por estar aqui. Eu que agradeço. Então, eu queria só explicar qual foi por que eu pensei nesse tipo de atividade. Eu fico ouvindo muitas palestras, muitas lives, muitos comentários, e nesse momento que o país, o mundo, está andando muito rápido, tudo acontecendo muito rápido, as notícias vêm muito rápidas e as lives estão acontecendo muito rapidamente. Toda vez que eu estou ouvindo alguma live, eu fico pensando algo que sempre me incomodou e cada vez me incomoda mais, é a questão da informação para as pessoas surdas, para a comunidade surda. E isso ficava me incomodando, porque sempre dependendo de um intérprete pegar e resumir alguma coisa, esperar alguém para explicar o que está acontecendo. Então, esse atraso é muito ruim. E aí, Márcia, eu estava um dia ouvindo você, acho que foi com a Di, e você falou assim, não, todo mundo que me convida, eu vou lá, está no momento de conversar. E aí eu falei, a Márcia, vou falar com ela, e ela topou. E aí eu conversei com a Patrícia Luísa, que está aqui, Patrícia Luísa Rezende, pedagoga, professora surda, doutora em educação, professora do curso de pedagogia bilíngue do Instituto Nacional de Educação de Surdos. E aí ela propôs o tema fascismo, necropolítica, para conversar. E o Júlio, que é estudante de filosofia, vice-presidente da Associação de Surdos de Cascavel, ele também é lá conterrâneo seu, né? Então, esse papel aqui, meu, é de proporcionar a fala para as pessoas surdas, assim como os ouvintes, ou seja, dar esse espaço, assim como os ouvintes estão trocando, dar esse espaço para que eles possam estar trocando, perguntando e se atualizando em tudo que está acontecendo. Eu vou fazer apenas uma ponte, né? Mas, na verdade, o papo com você vai ser com a Patrícia Luísa e com o Júlio. Márcia dispensa alguns comentários, né? Porque, assim, não sei quantos livros publicados, lá 30, 40, você já tem quantas obras, mas você, Márcia, tem sido muito convidada, né? Por conta de uma publicação sua, que é Como Conversar com o Fascista, que foi em 2015. Se bem que eu tenho um livro seu que eu acho que também está muito atual, Delírio do Poder, né? De vez em quando eu leio alguns trechinhos, e eu, apesar do Conversar com o Fascista ter sido publicado em 2015, ele está muito atual, né? Todos estão falando, lendo, mas você sempre foi uma pessoa atual. Agora, por conta de que estamos vivendo, principalmente no nosso país, esse momento difícil, eu acho que esse espaço aqui é muito importante para a comunidade surda poder discutir
né, no mesmo momento tudo que está acontecendo. Tem uma questão assim que eu queria só colocar, que eu acho que eles vão falar, e a mim também incomoda muito, quando na posse do nosso presidente, a primeira-dama pega ali, faz uma fala, o que não é algo que se faça na posse de um presidente, né? A primeira-dama chegar e pegar o microfone. Aliás, ela nem pegou o microfone, porque ela ainda tomou posse de uma língua que não é dela. Ela foi falar em língua de sinais, que não é a sua língua, né? Então, isso me impactou, não como uma coisa bonita, mas, nossa, pegar isso para fazer uma política. E aí tem pessoas surdas que estão no governo trabalhando, que bacana. Mas eu nunca vi uma pessoa surda fazendo uma fala ou sentada junto a uma mesa com as pessoas ali que estão falando. Aquela fala da saída de um ministro, que o presidente botou todos os ministros ali, do ministério e o seu filho. Mas não tinha uma pessoa surda ali. Tinha um intérprete que está cumprindo o papel da legislação, né? Que, aliás, a lei da Libras, que foi a relatora, foi a nossa senadora Benedita da Silva, também lembrando que em 2015 o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né, sancionado pela nossa presidenta Dilma, fala isso, é direito da pessoa surda todo o acesso à comunicação. Não precisava essa primeira-dama chegar ali e tentar usar a língua dos surdos para fazer uma política. A política tem que existir com igualdade. A gente não vê. Outro dia, Márcia, eu entrei no site do Ministério da Saúde por conta do coronavírus, e aí tem assim, chat aí para surdo. O chat assim, bota uma pergunta e não tem uma pessoa interagindo. Não tem isso aqui que nós estamos fazendo. Pergunta e resposta. As pessoas surdas estão indo nos hospitais, assim, além de uma falta de informação na sua língua, ainda existe um problema muito sério. Ao chegar no hospital, a comunicação. Eu tive uma experiência agora com o nosso amigo Valdo, que teve Covid, ficou internado, e eu e uma amiga ficamos 24 horas de plantão fazendo videoconferência, quando chegava o médico, a enfermeira, fazendo essa comunicação. Então, onde está a política pública para todos? Qual foi o interesse da primeira-dama chegar ali, fazer a sua fala usando a língua da comunidade surda, que não é a sua língua? Então, eu deixo isso aqui. Eu estou muito feliz de estar podendo proporcionar esse espaço, que eu tenho certeza que vai ser bom para todos nós. Tá? Agora eu passo a você, Márcia, fazer uma sua chegada aqui. Queria que você dissesse o que é isso para você, né? O que representa esse momento, tá bom? Tá bom. Jurema, querida, quero te agradecer muito por esse convite para esse nosso diálogo, e tudo isso que você falou me toca muito. Acho que todos nós estamos realmente numa situação muito difícil no nosso país. Quero também agradecer a vocês todos que estão aqui juntos para essa conversa tão importante para todos nós. Para mim, pelo menos, muito importante. Bom, eu vou rapidamente tentar colocar o que é fascismo e qual o seu nexo com a questão atual da necropolítica. E eu vou tentar ser bem didática, bem simples, porque nosso tempo é curto e o assunto é muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que, como todos nós estamos vivendo uma experiência com o fascismo e com a necropolítica, os conceitos que eu vou apresentar vão tocar também profundamente as pessoas, eu imagino, porque as pessoas vão reconhecer esses conceitos na vida. Bom, fascismo é um termo que foi cunhado por Benito Mussolini há mais de 100 anos atrás,
e ele deu o nome de fascismo ao seu movimento. Um movimento nacionalista, um movimento autoritário, um movimento que construía uma certa ideia de povo e uma certa ideia de inimigo. E o fascismo na Itália se desenvolveu, cresceu, Mussolini foi ao poder, chegou ao poder, e não foi bom para a Itália. A mesma coisa aconteceu com uma forma de fascismo que ficou muito famosa, talvez até mais famosa do que o fascismo na Itália, que foi o nazifascismo, o fascismo na Alemanha, que foi chamado de nazismo. E na Alemanha, esse nazismo foi ainda mais radical, porque ele, ainda mais extremista, porque ele chegou a produzir a matança de uma parcela imensa da população que vivia na Alemanha, de pessoas alemãs, que eram marcadas como indesejáveis. Naquele caso, os judeus, os ciganos, os negros e as pessoas marcadas por algum tipo de deficiência física. Então, é importante a gente saber disso. É importante a gente saber desses eventos históricos, mas eles são muito conhecidos. Hoje, nós podemos dizer que o fascismo chegou no Brasil. Só que esse fascismo, ele não é um fascismo que simplesmente repete aquilo que foi produzido na Itália e na Alemanha. Ele tem características próprias, características brasileiras. Mas algumas características são comuns. O autoritarismo, o racismo, o capacitismo, a misoginia, a homofobia, enfim, todas as formas de preconceito que se exacerbam e que se tornam, que se intensificam, né? E que se tornam uma espécie de verdade e de valor, e eu até diria assim, uma espécie de capital mesmo nessas sociedades autoritárias. A gente pode dizer que o fascismo é um tipo de tecnologia política que serve para construir um determinado tipo de massa. Uma coisa importante é a gente saber que as massas não pré-existem. Massa é um conceito que a gente usa para definir um monte de gente, um grupo gigante de pessoas que são seduzidas ou movidas a partir de um ponto em comum. Então, não existiam as massas bolsonaristas antes de Bolsonaro. Esse é um bom exemplo, né? E qual é a característica do nosso fascismo brasileiro, que muitas pessoas estão chamando de bolsonarismo? Ele é autoritário, como qualquer fascismo, mas ele não é nacionalista. Então, há uma mudança digamos, na forma de ser desse fascismo, porque em vez de ser nacionalista, como foi o alemão, como foi o italiano, se trata de um fascismo que é subserviente ao imperialismo americano. Então, o nosso fascismo brasileiro, na minha opinião, ele é marcado vamos dizer assim, pelo complexo de vira-lata dos brasileiros. Complexo de vira-lata é um termo que foi cunhado pelo Nelson Rodrigues e que diz respeito vamos dizer assim, ao recalcamento, ao profundo sentimento de humilhação que as pessoas no Brasil sentem e que produz reações. Então, essas reações são o ódio, são, sobretudo o ódio, né? Mas o ódio, a inveja também, né? E sobretudo, esse ódio ao diferente. Então, o racismo tem a ver com esse ódio,
o ódio às mulheres, que é a misoginia, o ódio às pessoas que sejam marcadas pelo capacitismo, né? Que é um sistema de preconceitos também. E por aí afora, as pessoas pobres também são objeto, né, desse ódio. Bom, então, só para definir que o fascismo é isso, mas uma coisa importante, que eu sou professora de filosofia, né? Então, para mim é muito importante que a gente entenda que nós podemos usar o nome fascismo para explicar o que está acontecendo no Brasil, porque o fascismo não é só aquilo que aconteceu na Itália e na Alemanha. O fascismo pode ser usado como um conceito geral para falar dos autoritarismos de massa, que tem um líder que é seguido por uma massa e que se constrói nos países, nas cidades, nos lugares onde eles se instauram, a partir de um espetáculo. Então, tem um espetáculo, tem algo de espetacular. Por isso, o Bolsonaro precisa fazer tanta cena. Como ele não tem nada de bom para mostrar, ele faz cenas grosseiras, né? O teatro do Bolsonaro é sempre grosseiro. Ele fala grosserias, ele faz grosserias, ele está sempre fazendo alguma coisa monstruosa, alguma coisa grotesca. E esse procedimento é típico também do fascismo. Mas, então, acho que isso é uma coisa importante da gente perceber, assim, porque assim é que o Bolsonaro também consegue, ele e os ministros dele, é assim que eles conseguem produzir a adesão das massas. É assim que eles conseguem capturar a atenção das pessoas. Bom, Márcia, muito boas suas explicações, uma mini aula, né, aqui para a gente. E nós vamos dar continuidade. Agora a gente dá uma parada para esse primeira parte e a gente retorna no segundo momento com a participação da Patrícia, Luísa e com o Júlio, para eles fazerem esse bate-papo com você, inclusive com relação à deficiência, que é algo que você colocou aí, e essa discriminação, né, das pessoas com deficiência e a dificuldade que tem uma dificuldade para a comunicação, acesso à informação de tudo que está acontecendo. Voltamos agora já já.